Hoje, nós vamos falar de um assunto novo, que é justamente as alterações que nós podemos fazer no contrato de trabalho do empregado, né? Na verdade, nas condições, né, de trabalho do empregado. E para falar deste tema, na verdade, a gente tem que observar que, de forma geral, né, porque a gente vai ver que nós temos algumas exceções, nós não devemos alterar unilateralmente as condições do contrato de trabalho do empregado. Então, como regra, nós temos que observar o artigo 468 da CLT. O artigo 468 da CLT, ele vem trazendo a previsão seguinte: nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízo, né, ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Então, o que ele chama a atenção para a gente? Qual a regra? Olha só, unilateralmente, né, até porque o contrato de trabalho ele é bilateral, né, nós vimos que ele é formado por duas vontades e é regido assim por essas duas vontades, ele não pode sofrer uma alteração imposta, né, pelo empregador, ou seja, imposta de forma unilateral. E ainda assim, se essa alteração for uma alteração bilateral, mesmo que o empregado tenha concordado, mas se for uma alteração da condição que resulte prejuízo ao empregado, essa alteração, então, pode ser considerada nula. A gente cai lá na regra do artigo 9º da CLT, né? É nulo de pleno direito tudo aquilo que é feito com o objetivo de fraudar ou desvirtuar a norma, né, aplicável, a norma trabalhista. Então, o que vocês precisam primeiro ter em mente? Depois a gente vai ver as exceções. Como regra geral, né, o artigo 468, então, ele impede que haja modificação unilateral das condições do contrato de trabalho. Por quê? Porque se nós pudéssemos, né, de uma forma geral, impor unilateralmente a modificação da regra do contrato, na verdade, né, sem haver o consenso, na verdade, nós estaríamos, de certa forma, fazendo uma intervenção na autonomia da vontade. E a gente viu que o contrato, como regra, ele é formado, né, a partir justamente dessa base da autonomia da vontade, da parte poder, né, estabelecer a regra que ela quer vigir para esta relação, tá? Então, se for concedida pelas duas partes e resultar em prejuízo, ela pode, né, o resultado ser eivado de uma nulidade, tá? Por outro lado, a gente tem que ver sempre que, quando nós estamos a falar, né, de um contrato, né, de uma relação, nós vimos que primeiro a gente tem o querer, a gente tem a autonomia da vontade. Então, essa ideia, né, do artigo 468, ele se baseia que, na verdade, o empregado sendo o ente mais fraco dessa relação contratual, né, entre capital e trabalho, ele acaba, na maioria das vezes, aceitando a modificação, essa imposição, por medo, né? São modificações que são contrárias, muitas vezes, ao seu interesse, mas por conta da assunção que o empregador, né, o poder que o empregador tem sobre ele na empresa, e com medo de sofrer, né, uma coação patronal, e que acaba sendo com essa imposição, o empregado, então, se subjuga a essa condição da modificação, mesmo tendo ciência, né, ou mesmo tendo a impressão que essa, né, modificação é uma modificação que redunda, né,
em prejuízo ao seu patrimônio, em prejuízo às suas necessidades. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós estamos falando em alterar de forma unilateral, né, as condições deste contrato, as condições que foram pactuadas. Essa é a regra geral, mas acontece que vocês já viram, né, que no direito de uma certa forma, toda regra tem uma exceção. Então, em relação à alteração das condições do contrato de trabalho, nós também temos exceções, tá? No caso, gente, essas exceções, na maioria dos casos, ela já vem prevista na própria lei. A própria lei já designa para a gente quais são os casos e quais são as condições em que nós podemos, de forma unilateral, modificar as condições do contrato. Então, observe o seguinte, quando nós estamos a falar dessas exceções, tá? Desses casos de excepcionalidade, né? Nós, então, estamos reconhecendo ao empregador o seu direito potestativo, que também é chamado ou é conhecido como o ius variandi do empregador. Então, esse ius variandi, né, do empregador, esse direito dele de estar variando nas condições do contrato de trabalho, ele sempre vai ser aplicado como um regime de exceção, dentro daqueles limites, né, que tem previsão e que estão, então, previstos na lei. Essas são as circunstâncias que nós temos quando, então, nós estamos a falar dessa possibilidade que a própria lei, né, nos estabelece. Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó, o parágrafo 1º, né, do artigo 468. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. Então, o que acontece? A própria lei, o próprio dispositivo legal, ele já diz para a gente que o empregado que exerce função de confiança, pela própria característica, né, desse tipo de contratação, no parágrafo 1º, o empregador pode, de forma unilateral, ou seja, ele exercendo o seu direito potestativo, estando dentro do seu ius variandi, ele então pode impor, né, essa modificação da condição, sem que ele tenha a concordância, sem que ele tenha a aquiescência da outra parte. Por isso, sempre é que vai ser utilizado, né, naqueles casos em que existe uma fundamentação a justificar a sua aplicação. Então, observe o seguinte, quais seriam, né, vamos dizer assim, de plano dentro do contrato, quais condições em relação ao contrato nós poderíamos estar utilizando dessa questão do ius variandi. Nós temos aí, então, três condições que podem ser, ao longo do contrato, alteradas, tá? Então, dentro dessas 3 condições, nós temos a função, relacionada à função do empregado, relacionada ao salário do empregado e relacionada ao local da prestação de serviço. Então, prestem atenção, gente. Quando nós estamos falando na característica de modificar a condição do contrato de trabalho de forma unilateral, as 3 condições que nós vamos ter hipótese de modificação, né, por parte do empregador, está em local da prestação de serviço, salário e função. Tá? Mas são todas as situações que eu posso me utilizar dessa regra, simplesmente eu posso aplicar? Não. Tá? Então, nós vamos ver, como nós acabamos de ver ali no parágrafo 1º, que a lei dispõe de algumas situações. Então, no caso da função, quando a gente fala na possibilidade
de aplicar o ius variante, né, em relação à função, o primeiro exemplo que nós temos, então, é esse que nós acabamos de falar, é o retorno do empregado, né, de função de confiança, para a função que ele ocupava anteriormente. A própria lei, né, de forma taxativa, ela admite que o empregador, unilateralmente, né, dentro da sua possibilidade de comando, do seu direito, né, potestativo, ele retorne aquele empregado que, aos olhos dele, né, não atende mais à condição de confiança a que a empresa deu para ele. Então, se ele não atende mais, a gente, então, pode retirar, tá? Então, eu retiro ele da função. A pessoa, por exemplo, ele era chefe de operação. Ele estava como uma função de confiança de chefe de operação. Eu te retirei ele dessa função, ele voltou para a função que ele tinha, que era técnico de elétrica, por exemplo. Certo? Posso. A lei me admite, porque eu tirei ele da função, né, comissionada, a função de confiança que ele tinha, tá? Por outro lado, nós temos um outro exemplo que está lá no artigo 450. Vamos lá, 400... Professora. Oi. Aí, nesse caso, não pode haver redução salarial, né? A gente já vai falar sobre isso, eu só não antecipei agora, mas pode. Eu vou explicar daqui a pouco, tá? Só um minutinho. Deixa quando eu chegar lá no salário, só para não misturar. O artigo 450, ele fala para a gente, ao empregado chamado a ocupar em comissão, interinamente, ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exerce na empresa, serão garantidas, né, a contagem do tempo de serviço, bem como a volta ao cargo anterior. Então, aqui, além dele falar da função de confiança, ele fala principalmente na questão da substituição eventual, né? Então, se eu tenho um empregado que eventualmente está fazendo a substituição de um outro empregado, né, e por qualquer circunstância a empresa precisa, né, ou contratou alguém efetivamente para aquele cargo, ou o empregado, né, retornou, melhor a gente usar esse exemplo, o empregado retornou às suas atividades, a empresa, então, dentro do ius variante dela, ela vai retirar este empregado, né, que estava substituindo. Lembra lá que nós falamos que enquanto ele estiver substituindo o colega, ele recebe a diferença do salário como salário de substituição? Então, ele vai perder, né, a diferença, que é a diferença do salário de substituição, e também é revertido ao cargo efetivo. Então, essa condição também, né, ela entra dentro do direito potestativo do empregador, dentro do ius variante do empregador, de forma unilateral, modificar as condições do contrato de trabalho. Essa é a regra, né, que a CLT vem estabelecendo para nós, tá? Temos um outro exemplo, que nós já estudamos sobre ele quando nós falamos sobre a equiparação salarial, que está lá no parágrafo 4º do artigo 461. Então, o artigo 461 caput fala lá, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, idade, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade, né? Aí o parágrafo 4º, ele traz uma exceção, né? O trabalhador readaptado em nova função, por motivo de deficiência física ou mental, atestada pelo órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins de equiparação. Então, o que acontece? Por que aqui também, neste parágrafo 4º do 461, que fala da equiparação, nós estamos a utilizar o ius variante? Porque este empregado que volta na condição de readaptado, ele vai ser, né, deslocado da função que ele exercia até então e vai ser colocado numa outra função em que ele tenha condições de trabalhar
e que também, é claro, atenda, né, não só os interesses dele, mas também atenda os interesses da empresa, né? Ele vai ser alocado nessa nova condição. Essa possibilidade prevista no parágrafo 4º do artigo 461, ele também vem, né, dentro do direito potestativo do empregador, que nesta situação específica, né, de eu ter um readaptado, né, que então ele vem e, através dessa possibilidade que nós temos, né, enquanto empregador, de modificar esta condição. Isso, então, também estaria como uma tipicidade, né, da modificação dentro da função de forma unilateral. Porque aqui, no caso, o empregador, né, ele recebendo este empregado, ele não precisa de pegar a autorização do empregado para relocar ele numa nova função, né? Ele, claro que ele vai entender primeiro qual a nova função que esse empregado foi readaptado, né? E então, neste caso, ele vai ver dentro da empresa aonde que se encaixaria, onde ele poderia estar encaixando este empregado. Então, aqui também entra como uma excepcionalidade ao direito potestativo do empregador, de forma unilateral, alterar as condições do contrato de trabalho. Tá? Também está dentro da função. Aí, vamos dizer assim, de taxativo, seriam essas as condições, né, que, de uma forma geral, nós temos previstas na CLT. Mas acontece, né, que a gente tem que tá em mente que nem tudo que acontece no dia a dia, por exemplo, da empresa, né, está tipificado na lei. A gente tem aí aquelas condições que são básicas, né? Mas, por exemplo, de acordo com a doutrina, de acordo com a jurisprudência, a gente tem, por exemplo, quando a empresa, por exemplo, ela está extinguindo, né? Há necessidade de uma nova readequação, e a empresa, então, está extinguindo determinados casos. A lei não fala sobre isso, mas, com base lá no princípio da ponderação, né, com base principalmente no princípio da razoabilidade, o que a empresa vai fazer? Ela, então, vai alterar, né, a função ou o cargo que foi extinto dessa pessoa e vai alocá-lo numa nova função, numa nova condição de trabalho. Mas quando, é claro, a empresa fizer, né, dentro do poder dela, né, diretivo, unilateral, fizer essa modificação, essa alteração de função, ela não pode, né, ser prejudicial ao empregado. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que é engenheiro, acabou a função de engenharia, aí eu vou pôr ele como servente? Isso é desqualificar o empregado. Até porque redução de salário, neste caso, tipicamente, que nós estamos falando agora, nós não podemos ter. Então, sempre que nós formos fazer alguma alteração, né, que não tenha uma previsão legal, eu tenho que parar, tenho que raciocinar, temos que verificar se isso, né, primeiro, não afronta nenhum dispositivo de lei, e segundo, principalmente, se isso não traz nenhum prejuízo ao empregado. Porque se trouxer prejuízo ao empregado, o que acontece? Ele pode até entrar, né, com uma ação questionando que o empregador, né, utilizando-se do seu limite de empregador, ele ultrapassou este limite e, consequentemente, ele, então, estaria atrelado à aplicação de uma justa causa, né, que seria aquele caso da rescisão indireta, né, do contrato de trabalho, tá? E ele poderia, então, mover uma ação, né, com base
com base no artigo 483 da CLT, que fala nas condições da rescisão direta do contrato de trabalho, comprovando que aquela modificação foi lesiva, né, e pedindo, então, um rompimento daquele contrato que estava, até então, vigorando entre as partes, tá? Então, como regra, como eu falei para vocês, nós temos aquilo que está, né, estabelecido taxativamente na lei, que são esses casos que nós vimos. Agora, temos algumas outras situações, mas essas situações, como é o caso, por exemplo, de extinção, né, da função dentro da empresa, ou mesmo a questão da extinção da empresa, a gente tem que ver com, sempre levando em consideração o princípio da razoabilidade, né, o princípio da irredutibilidade de salário, tá certo? E também o princípio da dignidade do trabalhador, né? O trabalhador, ele tem que ser respeitado na sua essência, né? A Constituição já tem essa previsão, a Convenção, né, de Direitos Humanos tem essa previsão, a OIT tem, né, nas suas normativas essa previsão. Então, é uma previsão que a gente não pode, em nenhum momento, perder de vista. Ela é necessária. Então, esses casos que a gente poderia, né, talvez chamar de uma exceção, né, fora daquelas exceções que a lei prevê, ele sempre tem que ser tratado com muita particularidade, com muito cuidado, sob pena da gente trazer um prejuízo e seria até uma condição de nulidade. Mais uma vez eu lembro, né, o artigo 9º, é nulo de pleno direito tudo aquilo que é feito com o objetivo de fraudar ou desvirtuar, né, a legislação trabalhista. Então, nestes casos, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, os casos que fundamentam, né, as alterações de função seriam esses. Só que a gente viu que tem alteração, né, nós podemos ter alteração de função, alteração de salário e alteração do local da prestação de serviços. Quando nós estamos falando em salário como regra, né, nós já estudamos lá quando nós vimos remuneração e salário, como regra, o salário, ele não pode, né, sofrer nenhum impacto que possa trazer prejuízos ao empregado, tá? Aí também, né, com base no princípio, por exemplo, da razoabilidade, o empregador, por exemplo, vamos supor que ele pode fazer uma modificação, né, em decorrência, por exemplo, de necessidades técnicas ou financeiras. Vamos supor que a empresa pague todo dia 1º do mês, ao longo dos anos. Só que agora, com a pandemia, todas essas questões, né, econômicas, de uma forma geral, que as empresas vêm passando e vêm sofrendo ao longo do tempo, a empresa não está tendo mais caixa para efetuar o pagamento, né, no dia 1º. Então, ela comunica aos seus empregados que passará a fazer dentro do prazo previsto em lei, que é até o 5º dia útil do mês subsequente. A empresa pode fazer isso? Pode. Está dentro do ius variandi dela? Sim. Ela pode unilateralmente fazer a troca? Pode. Porque ela, em tese, ela traz algum prejuízo ao empregado? Não. Pode talvez trazer, porque o empregado, né, sei lá, tinha um contrato, como a empresa sempre pagava, mas o fato dela pagar até o 5º dia útil do mês subsequente, ainda está dentro da previsão legal. Então, em nenhum momento, o fato dela fazer uma modificação, né, está alterando o que tem, né, previsão na lei. Então, não existe nenhuma vedação legal ela passar a pagar no 5º dia útil, certo? Mas aí eu volto, sempre nestes casos, nós temos que estar, né, lidando, né, com o princípio da razoabilidade.
A empresa pode passar a pagar no 10º dia útil do mês subsequente? Não. A lei não traz essa previsão. Né? Então, assim, a gente tem sempre que ter essa linha tênue aí de entender o que eu posso, né, o que me é permitido e o que eu não posso e o que me é vedado. Tá? O artigo 503, ele traz uma exceção. Tá? Artigo 503. É lícita, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitado em qualquer caso o salário mínimo da região. Tá? Ela permite, aqui em 503, né, uma redução salarial por força de situações, né, decorrentes de força maior. Tá? É uma previsão legal. Alguns doutrinadores até entendem que hoje, por força, né, do contido no artigo 7º, inciso 6º da Constituição, quando ele fala no princípio da irredutibilidade, salvo norma coletiva, que, na verdade, hoje, né, a gente deveria se utilizar da redução de salário, né, através sempre do sindicato, ou seja, mediante acordo ou convenção. Por quê? A gente já comentou sobre isso. Porque a participação do sindicato, né, a participação do sindicato no artigo 8º da Constituição, ele traz para a gente que o legítimo representante, né, da categoria para transacionar, negociar e representar os empregados ou os empregadores, né, seriam legitimados os sindicatos. Então, quando nós temos a participação, quando nós temos a anuência, né, do sindicato, essa participação, né, essa anuência, ela legitima aquele ato. Então, a gente sabe que ele não foi feito, né, pelo menos é uma pressuposição, que ele não foi feito de qualquer forma, e ele foi feito observando, né, parâmetros que não trariam ou não redundariam em prejuízos ao empregado. Tá? Então, dentro dessa condição, na verdade, hoje, essa questão, né, do ius variandi em relação ao salário, a gente tem que observar que a única regra, em tese, que a gente tem é 503, porque o artigo 7º, ele prevê, eu posso até fazer, mas, na verdade, eu não consigo fazer de forma unilateral, porque, na verdade, eu vou ter do outro lado, né, a figura do ente sindical, e essa figura, então, do ente sindical, ela justamente faz a representação, né, da categoria. Então, na verdade, eu estou negociando com todos e não estou fazendo uma imposição. Aí vocês até poderiam perguntar, né, e essas novas medidas provisórias que a gente teve agora, né, no iniciozinho de maio, em relação à suspensão ou em relação à redução do salário, né, e, consequentemente, da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário. Na verdade, quando você lê, né, as medidas provisórias, acontece que ela fala que você pode fazer através, né, de acordo individual, dependendo da situação de salário do empregado e também do quanto, né, a empresa teve no ano passado de renda, e também ela fala que seria por acordo ou convenção coletiva. Então, acaba que, de certa forma, o empregador não tem como unilateralmente, né? Em princípio, você até pensa que é unilateral, mas quando você lê a fundo, você vê que, na verdade, ele pede a contrapartida,
Então, isso não estaria dentro do ius variandi do empregador. Aproveitando que a gente está falando sobre a medida provisória, eu não sei se vocês ouviram aí, a gente está tendo assim, um debate enorme agora, né? Com uma lei que surgiu agora, acho que nem tem uma semana, a 14.151 de 2021, que né, ela foi sancionada, deve ter 5 dias por aí, onde se estabeleceu, por exemplo, que as gestantes, né, devem não ter trabalho presencial e sim ficar no regime remoto, né, durante todo o período da pandemia. Ela deveria ser indicada, né, ao regime de teletrabalho. Isso daí está causando uma insatisfação e uma comoção. Na verdade, querendo garantir, o que é muito justo, acabou por se criar mais uma forma de discriminação das mulheres no mercado de trabalho. Por quê? Porque ele fala para você colocar no trabalho remoto, né? E então esses custos, né, da empregada continuam para o empregador. Mas o que acontece, gente? Nem todos os tipos, né, de trabalho ou de atividades que nós temos, ele pode ser desenvolvido dentro das empresas, né? Ele pode ser desenvolvido através do trabalho remoto. Então, nós temos muitas atividades que têm que ser presenciais, né? Principalmente quem trabalha na área, né, operacional. Então, a empresa não tem como fazer o trabalho remoto, não é isso? E ela vai ter um custo de uma empregada ficando em casa, né, à sua disposição e ele pagando. Isso quebra uma das regras que nós vimos da contratação, que é justamente o quê? No contrato de trabalho, ele tem obrigações recíprocas para as partes, né? O empregado trabalha e recebe pelo seu trabalho, a empresa recebe o trabalho e paga por esse trabalho. Só que agora a empresa vai pagar, né, para a pessoa estar em casa à disposição, vai ter esse custo sozinho para ela, dependendo da empresa, ela não vai ter caixa, né, para pagar uma nova empregada para fazer a substituição, e ela não vai ter a contraprestação. Então, assim, está trazendo... Eu até acho, pelo debate que está havendo, que talvez haja uma modificação, né? Porque a gente está falando aqui, de repente, uma empregada, né? Mas tem empresa aí que tem, de repente, 1.000 grávidas no seu turnover, né, diário, anual. Como é que ela faz para a manutenção dessas empregadas em casa sem trabalhar? A gente entende que é necessário realmente haver uma proteção, né? A mulher grávida, mas eu não sei como é que ficaria isso. Não sei se, de repente, elastecer, né, o custo da Previdência por esse período. Mas também a gente sabe que a Previdência, ela é um regime que nós temos que contribuir, né? Ele é contributivo. Como não houve essa contribuição para mais esse período, que o período da pandemia aí, nada, a gente já vai para março, abril, maio, a gente já vai para 14 meses, né, de pandemia. Então, na verdade, não houve essa contribuição, então não tem caixa suficiente. Então, vocês vejam que, às vezes, né, a gente até quer uma lei, a gente precisa de uma proteção, mas acaba trazendo mais, às vezes, transtornos, tá, do que realmente efetivando um benefício em favor da mulher. O que é complicado, mas é assim, infelizmente, é uma realidade, né, que nós temos que trabalhar em termos de Brasil, tá? É só um comentário para vocês aí, se estiverem lendo sobre o assunto, vocês recordarem. Então, voltando lá. Ok, professora. Oi? Não, eu só disse ok, professora, obrigada. Nada. Então, nesse contexto, né, do ius variandi, então, nós vimos que nós temos em relação, né, à função, em relação ao salário, e agora teria em relação ao local da prestação do serviço. Você queria perguntar, Flávia, alguma coisa? Bom,
Em relação ao local da prestação de serviço, quando nós falamos em local, só um minutinho, pediu para eu falar, Kátia, pode falar. Pode falar, Kátia. Kátia, acho que foi Kátia que eu li aqui, que eu estava mudando a página. Ah, tudo bem. Alguém quer perguntar, gente? Não? Então tá. Então vamos continuar. Então, agora nós vimos que a terceira, né, situação que nós teríamos em relação ao local da prestação do serviço, quando nós falamos em local da prestação de serviço, tá? A gente sempre vai lembrar da palavra transferência. Transferência, né, é a mudança do local aonde efetivamente nós temos a prestação dos serviços, ok? Então, quando a gente está falando em local da prestação de serviço, você vai, o empregador, então, ele faz, né, a alteração do local de trabalho do empregador, e essa modificação, ela é feita, então, através da transferência. Só que quando nós estamos a falar sobre transferência, a primeira coisa que nós temos que pensar é que a lei, quando ela vem a falar sobre transferência, necessariamente ela tipifica, né, ou estabelece que ao pé da letra, para fins trabalhistas, a gente considerar que houve a transferência do local de trabalho do empregado, necessariamente tem que ocorrer a mudança de domicílio. Aí, as regras de mudança de domicílio são as que vocês estudaram lá, né, no início do Código Civil, tá? Então, tem que mudar do domicílio. Se não mudou de domicílio, não se caracterizou como transferência. Assim como também, se você apenas foi trabalhar, né, na loja no outro bairro, na outra rua, ou então em Volta Redonda e Barra Mansa, né, que é contíguo e não mudou, a única coisa que nós teríamos de pagar nessa circunstância é o suplemento salarial, né, desse acréscimo da despesa que ela teve com transporte. Essa previsão, tá, gente, está lá na súmula 29 do TST. A súmula 29 do TST, ela diz o seguinte: empregado transferido por ato unilateral do empregador, então veja que é usando, né, o poder potestativo dele, né, dentro do ius variandi dele, para local mais distante de sua residência, tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Então, ele só teria, né, direito, em tese, né, não houve mudança de domicílio, apenas mudou para um local que está mais longe, né, da onde ele trabalha. Então, a empresa, por força da súmula 29 do TST, pagaria essa complementação, né, do correspondente à despesa de transporte, tá? Mas vejam que ele fala, né, na condição de que essa determinação, né, foi uma determinação unilateral, né? Então, o empregador, ele se utilizou do seu direito potestativo, tá? Aí a gente fala assim, mas quando é que a gente tem, então, as transferências, né, consideradas transferências lícitas, permitidas? Aí a gente cai lá no caput do 469. Ao empregado é vedado transferir. Peraí, gente, eu tenho que voltar. Peraí. Antes de eu entrar aqui na transferência, deixa eu só voltar lá no 468, que vocês perguntaram sobre a redução de salário e eu esqueci de falar, agora que eu me lembrei aqui. Olha só, quando a gente falou, né, da questão de retirar a função de confiança, até porque isso é importante, desculpe, tá? Eu passei e esqueci de falar. Quando a gente fala da questão de retirar o empregado, né,
unilateralmente da função de confiança, alguém até perguntou, mas eu não posso tirar salário. O que acontece? Antes da reforma trabalhista, havia um entendimento jurisprudencial de que o empregado que recebesse por 10 anos, né, ou mais, a função de confiança, eu poderia tirar ele da função, mas eu não poderia retirar o salário. Por quê? Porque 10 anos, aquilo, de alguma forma, né, já tinha incorporado ao patrimônio do empregado, quanto aos seus custos mensais, né, porque dá, claro, dependendo do quanto ele receber, dá uma diferença grande. Então, eu tirava da função, mas não tirava salário. Mas o que acontece? A reforma trabalhista, ela trouxe o parágrafo 2º ao artigo 468, e ele diz o seguinte, a alteração que trata, né, o parágrafo 1º, que diz que você pode tirar a qualquer momento, tá? Com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Então, com isso aqui, né, a interpretação muda, porque ele diz o quê? Independente do prazo, né, que você esteve exercendo aquela função comissionada, se você parou de exercer, automaticamente, então, você perde o direito a ter integrado este valor ao seu salário, tá? Então, respondendo à pergunta, né, que, desculpe, eu acabei pulando, o empregado, ele perde a função, tá? E vai perder também essa gratificação. Ela não vai ser incorporada à sua remuneração, ok? Após esses dispositivos, passa a ter um entendimento, né, diferenciado. Então, hoje em dia, independentemente do prazo, né, em que a pessoa estava lá ou não, exercendo aquela função gratificada, se ele é retirado da função, automaticamente, então, ele perde, ok? Bom, então, desculpe, vamos voltar lá para a transferência. Alguma dúvida, gente? Acabou ele ficando fora aí do local. Alguma dúvida, não? Não? Não. Então, vamos lá. Voltamos, então, para o terceiro ponto, né, que era a transferência. Então, voltamos para o 469. O que o 469 diz para a gente? Ao empregador é vedado, quer dizer, é proibido, né, transferir o empregado sem a sua anuência. Ou seja, com a anuência do empregado sempre, né, gente? Porque aí é o quê? É bilateralidade, né? É ajuste de vontades, é as duas partes compactuando, concordando, tá certo? Para localidade diversa da que resultar do contrato. Não se considerando transferência, aqui não acarretar necessariamente a mudança de domicílio. Então, aqui ele traz duas condições. Primeiro, para caracterizar transferência, né, como eu já tinha falado, temos que caracterizar a mudança, né, tem que concretizar, na verdade, a mudança de domicílio. Segundo, regra geral, não posso transferir o empregado sem a sua anuência. Com a sua anuência, eu posso transferir sempre, né? Porque aí foi acordo de vontades. Mas aí ele traz exceções, né? No artigo 1º, ele vem lá, não estão compreendidos na proibição deste artigo, ou seja, não tem essa proibição que a gente viu lá no caput, né? Os empregados que exerçam cargo de confiança. Então, vejam que o empregado que exerce cargo de confiança, o ius variandi, né, do empregador, ele é bem, assim, ilimitado, né? Eu posso mudar a função, eu acabo, de certa forma, interferindo no salário dele, porque eu tiro a função de confiança, e eu ainda também posso transferir ele para um local diverso, sem a sua anuência, certo? Então, vamos lá. Então, não estão compreendidos, né, na proibição desse artigo, os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos, venham aqui contrato de trabalho, né, tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando esta decorrer da real necessidade de serviço.
Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, eu posso ter um contrato de trabalho aonde explicitamente nós vamos colocar uma cláusula dizendo que o empregado, né, desde a sua contratação, ele já permite ser transferido para qualquer lugar aonde a empresa, né, necessite do seu trabalho. Ou então, o tipo de atividade que ele desenvolve, que ele foi contratado, implicitamente estaria, né, imbuído dessa condição da transferência, se houver uma real necessidade de serviço, né? A condição aqui é o que? A empresa tem que comprovar que realmente ela precisa desse empregado em outro local, existe uma real necessidade, né, da manutenção do serviço, então, por isso, é que ela vai fazer essa transferência. Então, assim, um exemplo que eu penso, um jornalista, por exemplo, que for contratado, né, como jornalista de campo na Rede Globo, ou Record, qualquer uma dessas aí, implicitamente no contrato dele já está dizendo, né, que ele é contratado como jornalista. Aonde tiver, né, o jornalismo, em tese, ele tem que seguir, tá? Então, isso é o que ele falaria como um implícito, né? É uma condição que está implícita. Ela, subliminarmente, ela consta daquele contrato, não de forma expressa, mas de forma subliminar. Ok? Então, a gente tem que caracterizar, então, a real necessidade de serviço, neste caso, né, comprovando a real necessidade, a gente, então, poderia fazer essa transferência, tá? Uma outra admissibilidade que é trazida no artigo 2º, em relação à transferência, quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Isso aqui, né, é uma condição de que não existe mais a empresa, mas a gente quer garantir, né, o empregado que ele permaneça, né, trabalhando, permaneça no local, em outro local que a gente tenha a possibilidade de alocá-lo. Então, neste caso também, a empresa pode fazer, né, a transferência do empregado, tá? É uma outra condição. Agora, observe o seguinte, quando se tratar, né, da real necessidade de serviço, tá? O empregador, então, ele transfere o empregado, né, para uma localidade diversa daquela que foi estabelecida ou que consta no seu contrato de trabalho, tá? Mesmo diante das restrições, né, contidas no artigo anterior, mas o que acontece? A lei estabelece o que eles chamam de, o adicional de transferência. Estão lembrados que a gente falou sobre ele lá, um pouquinho sobre, quando nós falamos sobre os adicionais, né? Esse adicional, né, ele tem um mínimo estabelecido de 25% do salário do empregado, tá? Só que ele só é devido se essa transferência, ela for provisória. Se essa transferência for uma transferência definitiva, não cabe esse adicional. Aonde vocês vão achar isso aqui, ó? Enquanto durar essa situação. Entenda-se o seguinte, enquanto durar essa situação, ou seja, ela é provisória, porque a definitiva não vai durar, você transferido, acabou, tá? Então, daqui que você vai entender a questão do provisório quando se está falando na transferência. Então, quando a transferência for provisória, ele recebe o adicional, né, de 25% do seu salário, como mínimo. Se a transferência, né, mesmo sendo por real necessidade de serviço, né, o empregador impôs, mas ela é uma transferência definitiva, então ele não tem direito a receber esse adicional, tá? É a condição que a lei, né, estabelece para a gente. Agora, por outro lado, o artigo 470, né, ele estabelece que as despesas resultantes dessa transferência correrão por conta do empregador. Aí, às vezes, a gente tem alguns questionamentos, né? Quais seriam essas despesas? Em regra, seria transporte, seria com a mudança, né, levar os pertences da pessoa, se for para um lugar que precisa de avião, as passagens de avião,
para ele e seus dependentes, né? Então, aqui, na verdade, nós teríamos que ver a norma coletiva, se tem alguma previsão, e também verificar qual é a política de transferência da empresa, e, mais uma vez, não nos esquecermos que aqui a gente aplica, né, o princípio da razoabilidade, né, porque a gente já está forçando o empregado a se mudar. Então, o que teria, né, o que contemplaria essas despesas, né? Então, assim, em regra, ele só fala que é resultante da transferência. Aí a gente vai ter que, geralmente, isso aqui, né, é negociado, ou a empresa, previamente, ela já tem, dentro do seu poder diretivo, né, uma política de transferência para o empregado, tá? Mas nada impede que também seja negociado, né, algumas condições excepcionais, tá? Agora, independentemente dessa possibilidade, né, de se transferir o empregado ou não dentro do uso variante do empregador, nós temos, lembra lá quando nós falamos da estabilidade, que nós falamos no diretor sindical? Nós temos, então, né, aqueles empregados que são diretores sindicais, ou são, né, no caso, por exemplo, do cipista, eles são considerados empregados intransferíveis. Então, o caput do artigo 543, ele fala para a gente o seguinte: o empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgãos de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mistério que lhe dificulte ou torne possível o desempenho de suas atribuições sindicais. Então, o que ele quer dizer aqui? Vamos supor que eu tenha um cipista, tá? Então, o cipista, ele foi eleito para ser cipista na filial da empresa aqui em Volta Redonda. Só que eu preciso do trabalho desse empregado lá em Resende. Eu quero transferir ele para Resende. Posso? Não. Porque essa pessoa, ele foi eleito, né, para exercer a função de cipista aqui na unidade Volta Redonda, e ele, então, tem uma garantia de emprego decorrente, né, dessa estabilidade pelo exercício daquela condição de cipista que ele está naquele determinado momento, ok? Então, este empregado é um empregado considerado, né, intransferível, como é o caso do diretor sindical. Regra geral, se eu vou transferir o diretor para um local, né, que dificulte a ele o exercício do mandato dele, a gente viu que se ele estiver dentro de um daqueles 7 que é portador de estabilidade, ele também se torna um empregado intransferível, tá? E esses empregados, então, que são considerados pela lei como empregados intransferíveis, eles podem entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, tá certo? Pedindo ao juiz, né, que faça a concessão de uma liminar, tá? Impedindo a transferência, porque do ponto de vista legal, né, do ponto de vista da norma, essa é uma transferência que seria considerada uma transferência ilícita, tá? Então, o artigo 659, né, ele fala lá: compete privativamente aos presidentes das juntas, além das que lhe forem conferidas neste título e das decorrentes de seu cargo, as seguintes atribuições. Quando vocês verem aqui presidentes das juntas, gente, a gente não tem mais junta de conciliação e julgamento, tá? Agora nós temos, né, vara do trabalho. Então, leia-se aqui, vara do trabalho, tá? Inciso 9. Conceder liminar até decisão final do processo em reclamações trabalhistas que visem a tornar sem efeito transferência disciplinada pelo parágrafo do artigo 469 da CLT. Mas a gente, na verdade, aplica ele, né, na integralidade de quando se está tendo, né, a ocorrência de uma transferência ilícita, tá? Então, qualquer transferência que seja considerada como uma transferência ilícita, quer porque o empregado não pode ser transferido,
ou quer porque uma daquelas situações, né, lá do 469, em que eu não posso fazer, né, é proibida a transferência do empregado, ele então vai pedir, né, claro que é na Justiça do Trabalho, né, ele vai pedir a sustação desta transferência, porque essa transferência, então, do ponto de vista legal, da regência das normas que estão previstas, né, na CLT, ele seria um empregado, né, que não estaria obrigado a ser transferido, tá? Então, vocês vejam o seguinte, a própria lei, ela já dá para a gente, né, qual o recurso que eu posso me utilizar caso, né, caso haja necessidade e o empregador me imponha. Então, a gente tem os recursos cabíveis para esses casos em que essa transferência seria, né, do ponto de vista legal, considerado uma transferência injusta. Então, gente, quando a gente fala, né, que o direito ele não socorre a quem dorme, ele é uma verdade, porque ele já traz para a gente o que pode, né, o que não pode, o que deve ocorrer, e principalmente quais são, né, as alternativas, inclusive jurídicas, que eu posso me utilizar para tornar aquele ato, né, sem efeito, tá? Então, no caso da transferência, a lei já pauta para a gente que nós podemos pedir em sede, né, de Justiça do Trabalho uma liminar para que ocorra a sustação dessa transferência, visando assim que o empregado não corra, né, mais algum prejuízo, ele não tenha nenhuma violação ao seu direito. Então, a gente tem sempre uma forma, né, de proteger o empregado. A lei, ela traz dispositivos que eu posso me utilizar, né, levando em consideração as necessidades daquele que se sinta, né, prejudicado.